Ouça com atenção o que vou te dizer, porque isso pode transformar não apenas o seu dia, mas o rumo completo da sua vida. O seu sucesso não depende de quanto você ora, nem de quanto você espera, nem mesmo de quantas vezes você pede a Deus que haja. O seu sucesso depende de uma única coisa: de quanto você acredita que Deus já vive em você. Pare um momento, respire fundo, deixe essa frase penetrar no mais profundo da sua mente e do seu espírito. Deus já vive em mim. Não é uma condição que Ele impõe. Não é uma promessa distante. Não é um prêmio que você vai receber quando se comportar bem. É uma verdade eterna. O Criador habita em você. Mas a pergunta é: você acredita nisso? Porque você pode passar a vida inteira esperando por um sinal, implorando por um milagre, quando na verdade o sinal é você mesmo. Mas Deus não está em silêncio, você está duvidando. Deus não está longe, você está distraído. Deus não se esconde. É você quem ainda não despertou para a realidade da sua presença dentro de você. Sabe o que isso significa? Que cada decisão que você toma, cada palavra que pronuncia, cada sonho que abraça ou adia, reflete o nível de fé que você tem nessa verdade. E quero que você se faça esta pergunta agora mesmo. Quanto da sua vida está parada porque você continua esperando algo que já arde dentro de você? Imagine por um instante um fogo aceso no seu coração. Esse fogo não pede licença, não espera condições, só quer uma coisa: que você acredite o suficiente para deixá-lo se expandir. Hoje, eu quero te mostrar como viver a partir dessa verdade. Como parar de pedir e começar a manifestar. Estes são os princípios da prosperidade. E o que você vai ouvir pode mudar a sua história. Se inscreva, dê um like e compartilhe nos comentários a sua verdade, porque juntos despertamos o fogo que Deus já acendeu em nós. Olhe ao seu redor. Você conhece pessoas que oram de todo o coração, que participam de cada culto, que sabem versículos inteiros de memória, e mesmo assim vivem na escassez, na dúvida, na frustração. Talvez até você já tenha sentido o mesmo. Você ora, mas nada muda. Você espera, mas a resposta nunca chega. Você sonha, mas a realidade parece sempre mais dura. E no silêncio da madrugada, você se pergunta: será que Deus não me ouve? Será que não tenho fé suficiente? Será que simplesmente não sou digno? Essa é a dor que corrói a alma. A sensação de que por mais que você faça, sempre falta alguma coisa. E então você começa a acreditar que sua vida depende de forças externas, de circunstâncias, de oportunidades que nunca aparecem, de pessoas que não cumprem o que prometem. Já aconteceu com você? Você acorda cheio de entusiasmo, mas um pensamento de dúvida corta sua energia. Você faz planos grandes, mas uma voz interna sussurra: e se você falhar de novo? Você quer avançar, mas carrega correntes invisíveis. O medo da rejeição, o medo da escassez, o medo de errar. Deixa eu te dizer algo que talvez doa, mas é verdade. Não é que Deus esteja em silêncio. Não é que você não seja digno. Não é que Ele tenha se esquecido de você. O verdadeiro problema é outro. Você ainda não acreditou o suficiente que Ele já habita em você. Imagine esta cena. Um homem bate numa porta com todas as suas forças, grita, implora, chora. Mas a porta não se abre. E o que ele não sabe é que a chave já estava no seu bolso. É assim que muita gente vive, esperando lá fora o que já possui aqui dentro. Deus não quer você como um mendigo espiritual, implorando migalhas do céu. Ele te criou como portador da sua glória, como manifestação viva da sua abundância. Então por que você ainda está esperando? Por que adia aquele projeto que arde no seu coração? Por que esconde aquele talento que Deus plantou em você? Por que insiste em se sentir pequeno,
quando a presença do Criador já está no mais fundo do seu ser. Não confunda humildade com negação. Não confunda paciência com inação. Não confunda fé com medo disfarçado. Hoje eu quero te confrontar com essa verdade. A dor que você sente não vem porque Deus não está com você. Vem porque você ainda não se atreve a acreditar que Ele já vive em você. E é exatamente aí que tudo começa a mudar. Presta atenção. O dia em que você realmente acreditar que Deus vive em você, sua vida não vai ser mais a mesma. Nesse dia, a sua fé vai deixar de ser um ritual para se tornar um estilo de vida. Você vai parar de orar apenas para pedir e vai começar a orar para agradecer, porque já sabe que tudo está dentro de você. A sua forma de caminhar muda, a sua forma de falar muda, a sua forma de tomar decisões muda. Por quê? Porque você já não age como alguém vazio que implora, mas como alguém pleno que manifesta. A verdadeira diferença não é se Deus está com você. A diferença é o quanto você acredita que Ele está dentro de você. Imagine um farol no meio da escuridão. Esse farol não precisa gritar, nem se provar, nem se justificar. Ele simplesmente brilha, e no seu brilho guia os outros. É assim que você se torna quando desperta para a consciência de que o Criador habita no mais fundo do seu ser. Você não precisa de validação, não precisa de aprovação. A sua luz interior se torna suficiente para iluminar o seu caminho. Pense assim. Quando você age sem acreditar, você bloqueia o que pede com suas próprias palavras. Você implora prosperidade, mas seus pensamentos de escassez fecham a porta. Você pede oportunidades, mas seu medo do fracasso as afasta. Você deseja amor, mas sua sensação de indignidade levanta muros invisíveis. Em contrapartida, quando você age convicto de que Deus já vive em você, sua energia muda, sua atmosfera muda, sua visão muda. Então, as portas que antes estavam fechadas começam a se abrir. As pessoas certas aparecem. As ideias fluem. Os recursos se manifestam. Não é magia. É o poder da fé ativa. Aí vibrando em sintonia com a presença divina que já está dentro de você. E aqui eu quero te fazer uma pergunta profunda. O que aconteceria se amanhã você acordasse e o primeiro pensamento fosse: o universo inteiro habita em mim? Deus vive em mim? Como você falaria? Como você caminharia? Que decisões você tomaria hoje? Decisões que você tem adiado com medo? A Bíblia diz: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Isso significa que não importa quais obstáculos estejam ao seu redor, o que você carrega por dentro é maior do que qualquer circunstância. Essa é a verdade que muda histórias. Pense assim: você não é um vaso vazio esperando para ser preenchido. Você é um rio esperando para ser solto. Você não é uma semente que talvez um dia germine. Mas você é uma árvore que já tem vida e que só precisa da coragem de crescer em direção à luz. Você não é uma vítima que precisa de resgate. Você é um portador de propósito que precisa acreditar para manifestar. Napoleon Hill ensinou desta forma: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Essa citação não é filosofia barata. É uma verdade espiritual. Se você concebe que Deus vive em você e acredita nisso de todo o coração, você o manifestará na sua vida. A fé não é um sentimento ocasional. A fé não é um lampejo de emoção que vai e vem. A fé é uma postura, uma decisão diária, uma identidade. Por isso, quero que hoje mesmo você se faça esta pergunta e aguarde no mais fundo do seu coração: estou vivendo como alguém que carrega o céu por dentro ou como alguém que ainda espera que o céu desça? Imagine uma chama acesa no seu peito. Se você a ignora, ela se consome em silêncio. Se você a alimenta, ela se torna um fogo que ilumina, que aquece, que transforma. Essa chama é você.
Esse fogo é Deus em você, e a sua vida inteira é o altar onde essa luz deve arder com poder. Até aqui revelamos uma verdade poderosa. Deus já vive em você. Mas agora eu quero te mostrar como você pode ativar essa fé interior no seu dia a dia, para que não seja apenas um conceito bonito, mas uma experiência viva que transforme a sua realidade. Vou te dar 4 passos, simples, mas profundos. Se você os aplicar com constância, vai ver como sua mentalidade, sua energia e seus resultados começam a se alinhar com o propósito que você carrega dentro de si. Passo 1. Declare. As suas palavras são sementes espirituais. Cada vez que você fala, você semeia na sua mente e no seu espírito uma atmosfera. Por isso, se você repete dúvidas, cria ambientes de escassez. Se você repete fé, cria atmosferas de abundância. A Bíblia diz: haja luz e houve luz. O poder criador de Deus se manifestou por meio de uma declaração. Quando você diz, Deus vive em mim, eu ajo com poder, você está reprogramando a sua mente e abrindo caminhos invisíveis. Não é repetição vazia, é reescrever a sua identidade com as suas próprias palavras. Pergunte-se: que atmosfera estou criando com as minhas palavras diárias? Estou falando como portador de fé ou como vítima do medo? Passo 2. Visualize. O que você não consegue ver dentro de você, dificilmente vai experimentar lá fora. Visualizar é enxergar com os olhos da alma antes de ver com os olhos do corpo. Napoleon Hill ensinava: a imaginação é a oficina onde o homem dá forma aos seus sonhos. Quando você fecha os olhos e se imagina já vivendo a partir da vitória, você está enviando um sinal para a sua mente e para o seu espírito. Isso já é real para mim. Um exemplo prático: se você tem um projeto, não o enxergue como um sonho distante. Visualize-se falando para uma plateia, fechando acordos, recebendo parabenizações, expandindo a sua missão. Faça isso com detalhes, com emoção, com gratidão antecipada. Pergunte-se: se eu acreditasse hoje que Deus vive em mim, como eu me imaginaria agindo? Que imagem de mim mesmo eu sustentaria na minha mente? Passo 3. Haja. É aqui que muitos falham. Acreditam que a fé é apenas sentir, mas a verdadeira fé é movimento. A certeza nem sempre precede a ação, mas a ação pode despertar a certeza. Não espere ter tudo claro. Não espere o medo desaparecer. Dê o passo, faça a ligação, inicie aquele projeto. Perdoe aquela pessoa, mude aquele hábito. Agir, mesmo sem ter todas as respostas, é declarar com fatos: acredito que Deus vive em mim e que Ele me sustenta. Se você sonha em empreender, não espere o capital chegar primeiro. Dê o primeiro passo, pesquise, aprenda, organize. Se você sonha em se curar, não espere se sentir perfeito. Comece a se mover, a declarar saúde, a viver como quem já está no processo da vitória. Pergunte-se: que decisão estou adiando por medo e que hoje eu poderia tomar como um ato de fé viva? Passo 4. Persista. A fé verdadeira é provada nos dias difíceis. Quando você não vê resultados, quando as pessoas não entendem a sua visão, quando as portas parecem se fechar, é aí que a sua convicção é medida. A persistir não é repetir mecanicamente. Persistir é se manter firme, sabendo que o que você carrega por dentro é mais forte do que qualquer circunstância externa. O apóstolo Paulo disse: andamos por fé e não por vista. Isso significa que mesmo que seus olhos ainda não vejam o fruto, o seu espírito já o reconhece como feito. José no Egito passou por anos de prisão, de rejeição, de injustiça, mas nunca deixou de acreditar que o sonho que Deus tinha colocado no seu coração se cumpriria. A sua persistência o levou de escravo a governador. Quando tudo parece contra você, você recua ou avança com mais força?
Você se lamenta ou declara vitória? Lembre-se desses 4 passos. 1. Declare com fé. 2. Visualize com clareza. 3. Haja com coragem. 4. Persista com convicção. Se você os praticar todos os dias, não vai ter apenas fé na sua mente, vai ter fé viva na sua vida. Porque o seu sucesso não depende do que acontece lá fora. Depende do quanto você acredita, a cada dia, que Deus já habita em você. E do quanto você está disposto a manifestar isso nas suas ações. Pare um momento e olhe para dentro de você. Quem você é de verdade? Não me fale do seu nome, nem da sua profissão, nem dos seus títulos. Fale da sua essência. Você é um ser que mendiga a aprovação? Ou é um filho do Criador carregando luz divina? A verdade é esta. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você é um portador da eternidade. O próprio céu decidiu habitar dentro de você. E quando você entende isso, você para de caminhar com medo e começa a caminhar com missão. Imagine esta cena. Você está diante de uma ponte invisível. Não a enxerga. E, no entanto, no instante em que você dá um passo, a ponte aparece sob os seus pés. É assim que a fé ativa funciona. Você não precisa ver todo o caminho. Só precisa acreditar em quem vai com você. Deus não te criou para se esconder. Não te formou para continuar pequeno. Não soprou vida em você para que vivesse de joelhos diante dos seus medos. Ele te projetou para brilhar, para ser canal da sua glória, para manifestar o que só você, com a sua essência única, pode manifestar. Reflita. Estou agindo como alguém que carrega o céu dentro de si ou como alguém que ainda espera vê-lo cair do céu? Não confunda humildade com negação. Humildade não é dizer, não consigo, não valho, não sou digno. Humildade verdadeira é reconhecer. Por mim mesmo não consigo, mas com Deus em mim não há limites. Quando você aceita essa identidade, a sua forma de falar se enche de autoridade. As suas decisões já não nascem do medo, mas da visão. Os seus passos deixam marcas de propósito no lugar de marcas de dúvida. Imagine caminhar com a certeza de que você carrega o universo dentro de si. Você ainda adiaria aquele projeto? Ainda silenciaria aquele talento? Ainda agiria como se fosse pequeno, quando na verdade você já é grande por dentro? Não mais. Hoje é o momento de lembrar quem você é. Você é um filho amado. Você é um canal vivo. Você é uma centelha divina acesa num mundo que precisa da sua luz. Então levante-se. Pare de pedir permissão para brilhar. O mundo não precisa do seu silêncio. Precisa do seu fogo. Chegamos ao final desta mensagem, mas na verdade, este pode ser o começo da sua nova vida. Porque hoje você não veio ouvir palavras bonitas. Você veio receber uma verdade que exige uma decisão. Deus já vive em você. E se Ele já vive em você, então não há mais desculpas para adiar. Não há espaço para a dúvida constante. Não há lugar para continuar agindo como alguém pequeno. Hoje é o dia em que você decide caminhar como portador do céu. Imagine isto. Uma semente enterrada na escuridão. Ninguém a vê, ninguém a aplaude, ninguém acredita nela. Mas por dentro, ela carrega uma floresta inteira. Quando ela decide romper a terra e buscar a luz, nada pode detê-la. Essa semente é você. Essa floresta é o seu propósito. E essa luz é a fé que te lembra que Deus já está em você. Pergunta para reflexão. Que semente tenho mantido escondida por medo e que hoje estou pronto para deixar crescer? Quero te desafiar a escrever isso nos comentários. Não como um gesto qualquer, mas como uma declaração de fé. Escreva: Deus vive em mim. Ajo com poder. Faça isso porque as palavras que você escreve reforçam a identidade que você decide abraçar. E escuta bem. O mundo não precisa de mais pessoas esperando. Não precisa de mais almas duvidando de si mesmas.
O mundo precisa de homens e mulheres que acreditem de verdade, que ajam como se o próprio céu caminhasse com eles. Porque é exatamente assim. Hoje eu te digo, levante-se e dê esse passo. Faça aquela ligação. Inicie aquele projeto. Restaure aquele relacionamento. Quebre aquele hábito. Atreva-se a caminhar como quem carrega o universo dentro de si. Se esta mensagem acendeu o seu espírito, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precise se lembrar disso. Se inscreva no canal Princípios da Prosperidade, para que juntos continuemos acendendo esse fogo de propósito e fé. E nunca esqueça, o seu sucesso não depende do que acontece lá fora. O seu sucesso depende do quanto você acredita, a cada dia, que Deus já habita em você. Hoje é o dia. Este é o momento. O céu já está dentro de você. Viva isso. Acredite nisso. E manifeste isso. Obrigado por fazer parte dos princípios da prosperidade. Se esta mensagem acendeu algo no seu coração, se inscreva agora. Deixe o seu like e escreva nos comentários esta declaração de poder. Deus vive em mim. Ajo com poder. Lembre-se, a sua voz não apenas afirma a sua fé, ela também inspira outros a despertar.